Pessoal, eu sou o professor Robson Farias e nós vamos aqui assistir juntos, né, no estilo React, né, a um vídeo do canal Chemical Force. Né? É um canal muito interessante, tem muitos vídeos realmente muito educativos, né, muito ilustrativos aí das reações químicas. Esse vídeo em particular, enfim, é muito interessante porque ele ilustra diversas reações que o elemento, né, que o metal titânio, né, pode sofrer, né, enfim, com outros elementos e com compostos, tá certo? Então nós vamos acompanhar aqui e sempre que oportuno, é claro, a gente vai fazer alguma intervenção, né? No vídeo original, foi mantido aqui, né, tem uma música aí de fundo que eu achei um pouquinho enjoada, para dizer a verdade, mas enfim, não vai atrapalhar em nada, né? O que interessa são as reações. Vamos em frente então. Exactly, but titanium, one of the most inert, corrosion-resistant metal. At the same time, if it's heated to a red heat, it will be one of the most active elements of the periodic table. Então, esse comentário que é feito no início é bastante pertinente, né? Que o titânio, comparativamente a outros metais, né, como ferro, alumínio, zinco, né? Enfim, é um metal, um elemento, um metal nesse caso, pouco reativo, né? Relativamente pouco reativo, muito resistente à corrosão, etc. Enfim, né? Mas quando aquecido, né, ao rubro, como vai ser feito aqui, né, ele vai utilizar a chama aí do maçarico, né, para aquecer aqui um fio de titânio, né, que está aí enrolado e tal, né? Quando aquecido ao rubro, então ele reage com o oxigênio, né, formando o óxido correspondente, né, TiO2, tá certo? Ou seja, em condições padrão, muito pouco reativo, porém, né, aquecido aí ao rubro, né, temperatura bastante elevada, ele vai sim, enfim, se tornar mais reativo do que né, nas condições padrão. Titanium wire can burn in the air only if it's very thin. Titanium powder is quite flammable. Aqui, na sequência e nos experimentos subsequentes, ele vai utilizar titânio em pó, né? Conforme nós sabemos, a área superficial é um fator, né, um parâmetro aí fundamental para a velocidade das reações, né? Se você tem, em vez de ter um fio de titânio ou uma barra de titânio, enfim, uma chapa de titânio, você tem titânio em pó, né? Isso facilita, enfim, a ocorrência da reação, afeta a cinética da reação, facilita, nesse caso, a ocorrência da reação. E é claro que se tratando de um pó, né, quanto mais finamente dividido for o pó, ou seja, quanto maior for a área superficial, quanto maior for a área, nesse caso do elemento exposta, né, a outros elementos, a outros compostos, né, para propiciar a reação, quanto maior a área superficial, mais facilmente a reação se dará, porque, enfim, a cinética da reação é afetada, né? Então, nesse experimento aqui e nos seguintes, né, se vai utilizar o titânio em pó, tá certo? E aqui é a mesma estratégia, né? Você vai aquecer ao rubro, né? O titânio, nesse caso em pó, ele reage com o oxigênio do ar, formando o óxido correspondente, né? TiO2. Então, essa reação, nas condições padrão, também vai se processar, só que você tem, por exemplo, um pequeno grão, né, enfim, do pó, ou um fio, como seja, ou uma chapa, né, em contato com o oxigênio do ar, vai formar ali uma camada de TiO2 muito fininha, né, que vai passivar, né, como se diz em eletroquímica, a superfície, e aí então a reação em princípio vai cessar por ali, né, o interior, né, enfim, do grão ou interior aí, né, da chapa, do fio, né, o restante, né, do metal, não vai reagir. E nesse caso aqui, que você está aquecendo ao rubro, né, e além disso um pó finamente dividido, você termina promovendo uma reação aí, não apenas mais rápida, mas também muito mais completa, né? Toda a amostra vai terminar reagindo com oxigênio. Stop! Here I can be more creative. Titanium symbol from titanium powder. Aqui é só uma graça, né? Ele faz com o pó de titânio, o T e um I, né? Que é o símbolo do titânio, e aquece, né, ao rubro e promove a reação. Enfim, é só um gracejo, digamos assim, né? Mas o que importa aí é a reação.
Titanium is resistant to the action of the many acids, but it's powerless against hydrofluoric acid. Um dado muito importante que ele menciona, né, o titânio aí é não reativo frente a grande maioria dos ácidos, porém ele reage com ácido fluorídrico, né, reage com ácido fluorídrico. Enfim, ele ilustra aqui muito bem a reação, né, e inclusive depois promove, né, forma-se hidrogênio, ele promove a queima do hidrogênio, né, na superfície aí do tubo. This is the best acid for its dissolution. As bolhas que estão se formando é justamente o hidrogênio que está sendo formado, né? Lembrar que o HF, o ácido fluorídrico, é um ácido fraco, né? Mas bem entendido, né? O adjetivo forte ou fraco, quando aplicado a ácidos ou a bases, nada tem a ver com reatividade, tem a ver com grau de ionização, né? Então, HF é um ácido fraco, no sentido de que é um ácido muito pouco ionizado, né? Mas, enfim, no que diz respeito à reatividade, enquanto outros ácidos não atacam, né, o titânio, não reagem com o titânio, o HF, conforme podemos ver, né, reage prontamente, né, com o titânio. No caso aqui ele utilizou, lembrar que HF, nas condições padrão, na verdade é uma substância que existe no estado gasoso, né? O que nós costumamos comprar é uma solução aquosa, por exemplo, 40% de HF. Foi o que ele utilizou aqui, né? Acrescentou o titânio em pó a uma solução aquosa de HF, né? O hidrogênio, né, sendo queimado, conforme a gente mencionou. Titanium metal is actually interacts with halogens. Agora, uma outra sequência bastante interessante, né? Ele vai promover a reação do titânio em pó, né, com halogênios, começando aqui com o iodo, né? Sim, eu esqueci de mencionar, eu acho, lá no começo, mas evidentemente aqui na descrição do vídeo, né, vai ficar o link, né, para, enfim, o vídeo original, né? Enfim, o devido crédito evidentemente tem que ser dado, né? É claro. Enfim, e vai ficar na descrição aqui do vídeo o link para o vídeo original, tá certo? Mas, enfim, nesse experimento aqui, né, já que paramos, lembrar que iodo, né, nas condições padrão, é um sólido, né, só que é o I2, né, iodo, só que é um sólido, enfim, bastante volátil, né, libera vapores com bastante facilidade, inclusive os vapores de iodo são utilizados, por exemplo, né, em experimentos didáticos ou mesmo experimentos não didáticos, né, os vapores são utilizados, por exemplo, na revelação, né, de placas cromatográficas, etc. Mas, enfim, aqui no caso ele vai promover a reação aí, do titânio com o iodo, e no caso o titânio está em pó, né, o que facilita bastante a reação, aumento da área superficial, etc., né, conforme mencionado, e o iodo nesse caso estará no estado gasoso, então um contato bastante íntimo, né, entre o iodo e o titânio, né, enfim, facilitando sobremaneira a ocorrência da reação. It's burning just awesome in iodine vapor. Então aqui você tem iodo no balão, o iodo começa a volatilizar, né? O balão aqui fica cheio de vapor de iodo, e ele está descendo aqui com essa colherinha, né, digamos assim, com o titânio em pó, né? E aí, simplesmente ao entrar em contato, rapidamente, prontamente ao entrar em contato com o vapor de iodo, já se inicia uma reação, né, que ao que podemos ver é bastante exotérmica, né, libera bastante energia sob forma de calor, e, enfim, inclusive o pó de titânio, ao reagir, né, termina ali, enfim, prontamente reagindo com o iodo, termina ficando inclusive incandescente, aí o que é fácil, né, perceber, né? Very nice reaction with iodine you could see in this video. I highly recommend if you haven't done it before. And the reaction of metallic titanium and chlorine you could see. Ele faz referência aqui a um outro vídeo do canal dele em que ele especificamente aborda a reação
é do titânio com cloro, né? Motivo pelo qual não é explorado aqui nesse vídeo em particular. The video about titanium tetrachloride. Very exciting video as well. Make no mistake to check it out. Now it's time to show you the reaction with titanium and bromo. Agora nós temos a reação do titânio com o bromo, né? Lembrar que o bromo, juntamente com o mercúrio, bromo no caso é um halogênio, mercúrio é um metal, né? Mas enfim, bromo, né? Que nas condições ordinárias existe como uma espécie diatômica, né? Br2. O bromo ao lado do mercúrio são os dois únicos elementos da tabela periódica que são líquidos nas condições padrão, né? Então, ele vai utilizar aí o bromo, né, para reagir com o titânio. Então, o bromo, que é líquido, e ele deixa cair aí, né, uma certa porção de titânio, pó de titânio, né? Enfim, a reação é a que está aqui colocada, né? A reação, conforme podemos ver, é bastante exotérmica, né? Enfim, vapores aí começam a ser liberados, né? Possivelmente uma mistura do bromo não reagido, né? Com o próprio composto formado com o titânio. O sistema aquece bastante, fica até incandescente aí, enfim, né? Ou seja, é o tipo de reação para você fazer realmente numa capela, né? Ou, se for o caso, né? Se for fora do laboratório, um espaço, né? Ao ar livre, né? Não é o tipo de coisa para você fazer, enfim, num quarto fechado, ou num apartamento, né? Enfim. Pela própria cor aqui dos vapores, né? Um pouco mais claro, né? Meio branco e tal, ligeiramente amarelado e tal. Enfim, aqui já branco realmente. Quer dizer, não são apenas, né? Não são apenas vapores de bromo aí, né? Bromo não reagido que está escapando do sistema. O próprio, né, brometo de titânio também, né, está aí, né? Vapores dele escapando aí do sistema, né? Veja que a reação continua, né? Vou voltar aqui um pouquinho o vídeo. Veja que a reação continua, né? Você tem aqui uma porção ainda do titânio em pó reagindo aos poucos e tal, né? Aqui embaixo está o bromo, né? Essa musiquinha de fundo é meio enervante, né? Meio chatinha, mas vamos lá. Muitos vapores aí liberados, né? Um tipo de reação para você promover numa capela, né? Aqui o que podemos ver não é o caso, né? Que se tivesse aí um exaustor, provavelmente, né? Enfim, certamente, aliás, esses vapores estariam sendo, né, enfim, sugados ali, né, para cima, enfim. Mas ok, né, dependendo do ambiente que você tem, você pode fazer, né? Aqui ele deve ter feito um ambiente talvez fechado, né? Posicionou a câmera, né? Baixou o vidro ali, pode ser até numa capela, mas sem o exaustor ligado, né? Enfim, mas não é o tipo de coisa que você fazer num ambiente fechado, né? Então, num ambiente fechado eu digo, né? Enfim, dentro de casa, coisa do gênero, né? Então, e nesse sentido, canais como esse, né, prestam um serviço realmente muito relevante, porque há muitas reações que, mesmo que você faça uma graduação em química, muitas delas você não vai realizar, né? Ou porque os reagentes são caros, muito caros, alguns deles, ou porque não estão disponíveis, né, no laboratório, não faziam parte, né, dos experimentos utilizados ali nos manuais de práticas das disciplinas experimentais que você cursou, né? Enfim, então muitas dessas reações realmente você tê-las executadas e filmadas, é claro que ver uma filmagem de uma reação não é o mesmo que realizá-la com as próprias mãos, né? Mas em todo caso, enfim, não sendo o caso, né, de você mesmo realizar o experimento, vê-lo assim, né, realizado em detalhes, bem filmado, etc., realmente é um poderoso recurso pedagógico, né,
muito ilustrativo, né, de uma série de reações que de outra forma, em princípio, não teríamos acesso a elas, né? Titanium powder is actively used in pyrotechnics, so I could not miss the opportunity to show you. Então ele diz que o titânio é muito utilizado em pirotecnia e então ele vai testar a reação do titânio com alguns oxidantes fortes. Tem até uma reação muito interessante, muito importante, que a gente vai comentar quando chegar o momento. The reaction with some strong oxidizers like ammonium perchlorate, for example. Então está usando titânio em pó aqui, né? Um titânio de alto grau de pureza, né? Veja que maior ou igual a 99%, né? Quanto maior o grau de pureza, mais caro inclusive, né? Mas enfim, está usando titânio em pó aqui de elevado grau de pureza realmente, né? E veja se há advertência aqui no rótulo, né? Enfim, pó metálico altamente inflamável, né? Que é isso que ele vai explorar, inclusive já explorou na verdade, né? Nas reações que vimos anteriormente, mas vai explorar também na sequência aqui, reagindo o titânio em pó com oxidantes, né? Então ele vai reagir o titânio em pó com perclorato de amônio. Essa reação é muito interessante pelo seguinte, né? Lembrar que presentemente o propelente sólido mais utilizado, mais comum, né? E digo propelente aí para foguetes, mísseis, né? A formulação é, bom, você usa um aglutinante, né? Polibutadieno líquido hidroxilado. O oxidante é o perclorato de amônio, que é esse que aparece aqui, né? E o combustível é alumínio em pó, né? E aqui ele tem a reação do titânio em pó com o perclorato de amônio, né? E no caso aí, enfim, a reação não se dará exatamente com o oxigênio do ar, né? Mas você tem o agente, a própria substância química que você está reagindo com o metal, né? Alumínio, lá no caso dos propelentes para mísseis e foguetes, ou aqui com o titânio, o próprio a própria substância oxidante possui, né? Enfim, a capacidade de, enfim, como o próprio nome diz, claro, oxidar, né? O metal, reagir com o metal, né? Então, nesse caso, a própria substância reagente já fornece, né? O oxigênio necessário para haver ali a queima, né? Do titânio, né? Mas, enfim, muito interessante essa reação, porque é exatamente essa reação que acontece no tipo de formulação mais comum atualmente para foguetes e mísseis, né? Perclorato de amônio com alumínio. E aí, no caso, é perclorato de amônio com titânio, né? Mas o perclorato de amônio é capaz também de promover a combustão do titânio, né? Conforme a gente vai ver. Os experimentos todos, como são demonstrações, né? É algo de natureza qualitativa, então, evidentemente, não há maiores preocupações aí, né? De medir, né? A massa, ou de misturar, muito bem misturado, né? Os dois sólidos, né? Então, coloca-se ali, né? No olho mesmo, no olhômetro, né? Como a gente diz, uma certa porção ali de amostra, e aí você mistura mais ou menos o bastante para acontecer a reação, tá certo? É claro que num experimento mais elaborado, etc., enfim, medidas de massa seriam feitas, né? Uma mistura melhor dos reagentes seria efetuada. Mas, enfim, então, perclorato de amônio, né? Reagindo com titânio, tá certo? Usou também aqui perclorato de amônio de alto grau de pureza, né? 99, aqui já está meio de lado, mas 99,9%, né? Bastão de vidro aí para dar uma misturadinha, né? Mas enfim, não obstante o perclorato de amônio ser capaz de combustionar, né? De atuar como oxidante, promover a combustão do titânio, isso não vai acontecer espontaneamente, você que tem que iniciar a reação fornecendo energia. No caso aqui, ele está utilizando aí a chama de um maçarico, né? Perceba-se que uma vez a energia fornecida, a reação acontece prontamente. É uma reação bastante exotérmica, inclusive, né? Então, titânio reagindo com perclorato de amônio, você forma dióxido de titânio, nitrogênio, cloro e água. Bom, dióxido de titânio é sólido, né? Nitrogênio é um gás, cloro também. A água, nas condições aqui da reação, na temperatura bastante elevada, estará no estado gasoso. Então, perceba-se que você forma uma boa quantidade aí de mols de produtos no estado gasoso, que é justamente o que você precisa, por exemplo, quando você está
utilizando ali a formulação como propelente, né, em foguetes, mísseis, etc. Enfim, você precisa de gases, né, que serão expelidos ali pela tubeira para propulsionar, né, o foguete ou o míssil. Então, você ter aí um número bastante grande de mols de substâncias, de produtos no estado gasoso é bastante interessante. Homologue of ammonium perchlorate is hydrazine perchlorate. Na sequência, ele vai utilizar um outro perclorato, o perclorato de hidrazina, né? Lembrar que a própria hidrazina por si já é um combustível, né? Mas nós temos aí o perclorato de hidrazina, que vai ser o oxidante utilizado nesse caso. Interacts with titanium powder much more dangerously. Perceba-se que o perclorato de hidrazina, em comparação com o perclorato de amônio, né, reage mais vigorosamente com o titânio, né? Você tem realmente aí uma reação muito exotérmica, né? Podemos ver, porque enfim está incandescente aqui o sistema, né? Ele usou aqui um azulejo, coisa assim, enfim, né? uma pequena placa de material cerâmico, né? E o calor liberado é tamanho que termina inclusive, né, rachando aí a placa, né? Enfim, e há uma pequena detonação, uma pequena explosão, né? Então, realmente é uma reação bastante vigorosa, né? Perceba-se também, né, que enquanto na reação do titânio com o perclorato de amônio utilizou-se ali a chama de um maçarico, né, como fonte de energia para promover a reação, para iniciar a reação, enfim, depois ela se autopropaga, né? No caso aí da reação com o perclorato de hidrazina, utilizou-se simplesmente a chama ali de um fósforo, né, ou coisa equivalente, né, para iniciar a reação. Perceba-se também por isso, né, que enfim, a quantidade de energia que você tem que fornecer para deflagrar, né, para iniciar a reação, é realmente apreciavelmente menor, né, bastante menor. Enfim, comparativamente ao que você tem que fornecer da reação do titânio em pó com o perclorato de amônio. A reação com perclorato de hidrazina é bem mais fácil. Lembrar que a própria hidrazina é um combustível, etc. Enfim, né, mas vale a pena ressaltar isso aí também. Só uma observação aqui, na sequência ele vai promover a reação, né, entre o perclorato de hidrazina e o periodato de potássio, né? O periodato de potássio está aqui, ele usou também de alto grau de pureza, 99,5%, tá? Na legenda aqui, né, a tradução aí feita, enfim, essas legendas meio que automáticas e tal, né? Traduziu aqui como perclorato de hidrogênio, né? O perclorato de hidrogênio seria o ácido perclórico, né? Que, enfim, mas não é o caso aqui, né? Enfim, o que nós temos é o perclorato de hidrazina, né? Tá certo? Perclorato de hidrazina, que utilizou-se anteriormente para reagir com o titânio, né? E então o perclorato de hidrazina reagindo com o periodato de potássio, ele vai misturar as duas substâncias, tá certo? Reaction with hydrazine perchlorate and potassium periodate. Titanium actually interacts. Bom, reação anterior, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Desnecessário dizer, uma reação bastante exotérmica, né? Enfim. E pela própria coloração aqui, né? Você tem o perclorato de hidrazina reagindo com o periodato de potássio, né? Certamente um dos produtos formados é iodo, né? Pela própria cor podemos ver isso, né? Tá certo? Mas enfim, essa reação ficou meio como uma curiosidade, né? Os dois reagentes, enfim, oxidantes, né, reagindo entre si, etc. O que nos interessa aqui realmente são as reações do titânio.
titanium actually interacts with Agora ele vai promover reações entre titânio e não metais, né? non-metals, for instance, sulfur. Enfim, o enxofre no caso, né? Titânio em pó, depois ele vai apresentar um pouco de enxofre, né? Só uma demonstração, mas não há aí a preocupação de promover uma utilização de vidro e depois um maçarico, né, para fornecer energia para iniciar a reação. Podemos ver que a reação acontece muito rapidamente, né, muito prontamente. Aqui, perceba-se que houve cuidado aí de não dizer exatamente quais produtos, né? Tá certo? Seria TiS2, por exemplo, nós colocou no plural aqui, né, sulfetos de titânio, né? Que aí, dependendo aí da proporção relativa e da própria temperatura utilizada, você pode ter a formação de mais de um sulfeto de titânio, né? Mas enfim, sulfetos serão formados. A reação, uma vez fornecida a energia necessária, acontece muito rapidamente e é uma reação bastante vigorosa, né? And with molten sulfur is also pretty dynamic. Depois ele vai promover a reação com o titânio fundido, né? Coloca titânio no tubo de ensaio, com o maçarico ele vai aquecendo o tubo, né? Evidentemente esse tubo tem que ser feito com um vidro borosilicato, enfim, um vidro aí de boa qualidade, né? Um vidro aí com coeficiente de dilatação térmica adequado para suportar essas variações elevadas de temperatura sem rachar, né? Sem partir. Mas enfim, ele aquece o tubo, vai fundir, né, o enxofre e depois então vai acrescentar o titânio em pó para que o titânio reaja com o enxofre líquido, no estado líquido, né? Perceba que aqui, né, você tem uma colherinha, digamos assim, metálica, e uma espátula, né? E aqui é o titânio em pó que ele vai acrescentar para reagir com o enxofre no estado líquido. Mas perceba que o titânio aqui ele já está incandescendo, ou seja, previamente ele aqueceu aqui esse titânio, né, com a chama aí de um maçarico. Então o titânio não está reagindo com o enxofre líquido, o titânio, digamos, na temperatura ambiente, né? O titânio já foi bastante aquecido aqui, está incandescendo inclusive. Reação bastante exotérmica, bastante vigorosa, né? E o tubo de ensaio aí tem que ser de um vidro realmente bastante bom, né, para aguentar tudo isso. Interesting reaction in the interaction of titanium and phosphorus. Vou voltar aqui um pouquinho. Vai promover agora a reação entre o titânio e o Reaction in the interaction of titanium and phosphorus. comentário. Ele vai usar o titânio em pó que ele vinha utilizando, né, com grau de pureza aí bastante elevado, fósforo também, grau de pureza elevado e tal. No caso, o fósforo vermelho, né, tá certo? Lembrar que os alótropos aí são fósforo branco, vermelho, né, são, digamos, as formas alotrópicas aí mais usuais, né, mas só que o fósforo branco reage prontamente com o oxigênio, né? Motivo pelo qual é utilizado aí na confecção de bombas incendiárias, né, e é armazenado sob água, né, o fósforo branco. No caso, o fósforo vermelho é menos reativo, então você pode manipular e tal. É o que vai ser feito aqui, né? Pode manipular mais facilmente, digamos, né? Mais despreocupadamente. Novamente a chama de um maçarico aí, né, para fornecer energia para iniciar a reação. Uma
vez iniciada a reação, né, enfim, ela se propaga, né, e depois prossegue mais lentamente ao final. Enfim, as proporções aqui, né, de mistura não foram muito exatas, né? Não há um controle também de temperatura, né? Por isso também não se especifica exatamente qual o produto, né? Fosfetos de titânio e pronto, né? Não se sabe a proporção com que houve aqui a mistura, né, em número de mols, as condições exatas, até a temperatura exata fornecida, etc., né? E lembrar que também a reação aqui está acontecendo no ambiente, então você tem uma quantidade apreciável de oxigênio também, né, reagindo, enfim. Write down in the comment section why during the reaction smoky rings were formed. What do you think? Finally, I'm gonna show you a reaction of titanium and dinitrogen trioxide. Dinitrogen trioxide is a blue liquid. Ele vai reagir o N2O3, né? Mas vamos lá. Liquid that gradually turns into nitrogen oxides at room temperature. Trióxido de nitrogênio, né? Enfim. O NO2 é muito comum, por exemplo, vamos relembrar aqui, né? Quando você reage ácido nítrico com cobre, né? Você forma NO, o NO reage com oxigênio do ar e forma NO2, que é um gás de cor castanha, né? Mas enfim. Here's a look of solid dinitrogen trioxide. Então ele vai reagir o sólido, né? N2O3. Está apresentando o primeiro reagente de forma utilizada. And the reaction with titanium powder. Reação com o pó de titânio, mas de novo, né? É preciso fornecer energia, né? Para que a reação se inicie e depois ela se autopropaga, né? Nesse caso, uma reação bastante exotérmica, né? Realmente muito vigorosa, terminou até havendo uma pequena detonação aí, né? Enfim, fraturou, né? Enfim, quebrou aí o tubo de ensaio. N2O3 reagindo com o titânio, vai formar o óxido e vai formar nitrogênio também no estado gasoso. E é claro, como a gente pode ver aqui, né, vai liberar muita energia sob forma de calor, uma reação bastante exotérmica, né? Thanks for watching. Support the channel, subscribe. New exotic chemical reactions coming soon. See ya! Bom, aí o encerramento, né? Enfim, vai ficar aqui na descrição do nosso react aqui, o link para o vídeo original, tá certo? Enfim, reações muito interessantes aí do titânio, né? Esse canal, né, o Chemical Force, é um canal realmente bastante interessante, né? Vamos deixar o link para o canal também, quem quiser se inscrever, vale muito a pena, tem muita coisa bacana lá, tá certo? Muito obrigado então e até, enfim, nossa próxima aula, nosso próximo exercício, nosso próximo react, enfim, seja lá o que for, tá bom? Muito obrigado.